Eu acho que nós temos um grande problema, porque teoricamente nós desmontamos o sistema do capital, porque é um sistema antivida, ele comete duas injustiças, uma injustiça social, de um lado acumulando muita riqueza em poucas mãos, e imensa pobreza do outro lado, a injustiça social. E comete uma injustiça ecológica, devastando inteiros ecossistemas, produzindo verdadeiros desertos, especialmente a mineração. Então ela é contraditória. E nós desmontamos o mecanismo do capitalismo como um sistema bom para produzir riqueza, péssimo para produzir igualdade e justiça. Mas nós somos vítimas ainda da cultura do capital, que é a sua grande força. Ele nos obriga a trocar de tempos em tempos o celular, trocar os tênis, seguir a moda, comprar os seus produtos que estão em abundância, então nos faz consumistas. Então obriga a ter uma educação para que a pessoa não seja um mero consumidor e um refém da lógica do capital, mas seja um cidadão livre, dizer só vou consumir aquilo que eu preciso, que a minha família precisa, eu escolho os produtos e não sigo o engano que a propaganda e o marketing faz. E aí se exige educação, pensamento, e aí nós estamos bastante atrasados. Mesmo nós somos vítimas disso, da cultura do capital. A gente vai de avião, a gente se beneficia de tudo aquilo que ele propõe em superabundância, só que mais e mais o próprio sistema se dá conta que a Terra é pequena, velha, com bens e serviços limitados, que esse projeto não pode ser levado avante porque nós encostamos nos limites da Terra. Os últimos dados que a ONU publicou, a avaliação sistêmica do planeta Terra, dava que precisamos de 24 elementos que são os fundamentais para sustentar a vida, como é água, como é solo, como é climas, como é fibras, como metais fundamentais para construirmos nossos instrumentos. São 24. Desses 24, 15 estão em alto grau de erosão. E conclui dizendo que há 2 que podem significar o colapso de nossa civilização, que é a falta de água potável e o aquecimento global. Porque se as duas linhas cruzarem, aquecimento global e falta de água, poderá produzir um desastre mundial de safras, fome de milhões e milhões de pessoas que não vão aceitar o veredito de morte sobre elas, vão emigrar, invadir países para sobreviver. E aí poderá ser uma catástrofe mundial. E isso o sistema do capital se dá conta que ele não consegue se reproduzir. Ele só faz mais do mesmo. Isso já Marx dizia, quando o capital esgota os bens que ele pode explorar, ele vai explorar o dinheiro. E hoje ele está fazendo isso, a especulação. São 60 trilhões que estão na produção, produzindo carros, geladeiras, óculos, sapatos. 600 trilhões estão na bolsa, estão na especulação, no dinheiro virtual que não existe, mas que as pessoas trocam, negociam. Então, esse sistema não tem mais futuro. Ele vai chegar a um ponto em que ele se dá conta que ou muda ou ele se extermina. Eu digo que ele chegou ao teto, ele realizou o seu grande desejo histórico, seu grande propósito, que é acumular o mais possível, no pressuposto que a Terra tem bens infinitos que ele pode tirar, e que infinitamente podemos ir na direção do futuro. Os 2 infinitos são ilusórios. A Terra é finita e não dá para ir para frente com esse
progresso, esse crescimento, porque a Terra não aguenta, e se nós quiséssemos generalizar, socializar isso, precisaríamos de 3 terras semelhantes a essa, o que é impossível. Então esse sistema está condenado. Então eu acho pessoalmente que nós não conseguimos com os nossos meios derrotar o capital. Para mim, quem vai derrotar o capital será a terra, negando meios de produção, negando água, negando bens e serviços, fazendo que eles fechem suas fábricas e se terminem os seus grandes projetos ilusórios de crescimento. Só que ele pode produzir grandes consequências negativas para a humanidade. Devastação da natureza, explorando cada vez mais as pessoas, desestabilizando todos os governos como ele está fazendo para implantar o neoliberalismo, que é a acumulação máxima em poucas pessoas. Só para dar 2 exemplos, nos Estados Unidos 1% acumula o correspondente a 90% da população. No Brasil, 71 mil pessoas controlam mais da metade da renda nacional. E com esse dinheiro, essa força, eles manipulam o Estado, compram os políticos, manejam o funcionamento da economia. E isso mostra a irracionalidade do sistema. Então nós estamos numa crise sistêmica, significa esse sistema assim como está não pode continuar. A continuar ele vai ao encontro do pior e de um caminho sem retorno. Por isso temos que conscientizar as pessoas, temos que ser chatos no sentido de retomar continuamente as questões ecológicas do futuro da nossa civilização. Ela está em risco, por isso que o Papa escreve uma encíclica, não para os cristãos, para a humanidade, porque ele se deu conta, estudando os dados, que temos pouco tempo. O tempo do relógio corre contra nós. Ou fazemos agora, ou será tarde demais.